Alô você, agora imitando o Vanucci, né? Já que eu imitei o Galvão Bueno no vídeo anterior, né? Então, estamos aqui novamente para dar continuidade, né? Mais um vídeo, dando continuidade às dicas e às informações iniciais, introdutórias para a nossa preparação para a certificação PMP, aqui com o professor Carlos Jacobino, o paraibano cabeçudo que vos fala. Vamos embora, vamos que vamos. Vamos para o material. Bom, isso aqui já foi assunto de um vídeo anterior, a palavra tarefa, né? Lá nós falávamos para você estar muito atento ao vocabulário do PMI, as nomenclaturas. Por isso a leitura do PMBOK pontual, né? A leitura do PMBOK orientada pelo livro da Rita, ou seja, você vai lendo o livro da Rita, vai estudando, e todas as vezes que você esbarrar num contexto que você não entendeu bem, você vai consultar no PMBOK, né? O próprio livro da Rita, no rodapé, geralmente, quando ela tem uma explicação, ela aponta o nível, o número da página no PMBOK a que aquele conceito que está sendo demonstrado no livro se refere, né? Então fica fácil até para você acompanhar e verificar. A palavra tarefa, por exemplo, ela não é do vocabulário comum do PMI. O PMI utiliza atividade do cronograma e pacote de trabalho. Pode aparecer de três formas na questão: atividade do cronograma ou pacote de trabalho. A gente sabe que as duas primeiras se remetem à área de conhecimento do gerenciamento do tempo, né? E pacote de trabalho se remete à área de conhecimento do gerenciamento do escopo. Tarefa é muito comum no nosso dia a dia, nos nossos projetos, né, da vida real aqui no Brasil, no Project, no MS Project, que é uma ferramenta, né, que está lá como task, mas para o PMI a palavra tarefa não é do vocabulário comum. Portanto, repetindo o que eu já havia falado em outro vídeo, se ela aparecer na sua prova de certificação, provavelmente é uma questão errada, você tem que escolher uma outra. O termo Gantt, né, do gráfico de Gantt, o termo Gantt, ele, para o PMI, ele é única e exclusivamente um gráfico de barras. Então o PMI chama de gráfico de barras, ou seja, no Gantt, que a gente tem dentro do Project, do Primavera, do Spider, do Brisk, do Clarity, das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do mercado, você vai encontrar sempre ali um gráfico de Gantt. Mas o PMI não chama aquele gráfico de Gantt, que é para mostrar o paralelismo de atividades e não para gerenciar o projeto, ele não chama de Gantt, ele chama de gráfico de barras, tá ok? Então, se aparecer a palavra Gantt como um item de resposta, existe uma chance muito grande de estar equivocada, aquela questão de estar errada, né? Vamos continuar com o nosso conteúdo. Erros comuns, né? Que o PMI considera como um erro comum dos gerentes de projeto, principalmente aqueles menos experientes, aqueles gerentes de projeto que ainda não têm maturidade suficiente, não têm conhecimento e principalmente não têm a experiência necessária para serem entendidos e valorizados com o título de PMP, né? Profissional de gerenciamento de projetos. Eu já falei para vocês no primeiro vídeo sobre os requisitos de elegibilidade, o que o PMI entende que é o mínimo necessário de experiência, conhecimento acadêmico e estudo para se fazer, né, e óbvio, você tem uma prova, né, mas para se fazer, após aprovado na certificação PMP, se fazer profissional de gerenciamento de projetos e receber o título de Project Management Professional. Tá? O primeiro vídeo tem lá bonitinho quais são os requisitos. Mas as pessoas que não têm esses requisitos, que geralmente não têm esse conhecimento, cometem uma série de erros comuns para passar na prova de certificação. Desculpa, não para passar na prova de certificação, no dia a dia do seu projeto, eles cometem erros comuns, e esses erros comuns são lançados como pegadinhas na prova para verificar se o gerente de projeto de fato tem condição de passar na prova. Um desses erros é perguntar qual é o percentual de completo da atividade. Carlos, mas por que questionar o percentual de completo da atividade é um erro? Eu vou falar para você aqui. Veja bem, gerente de projetos que merece ser PMP. Você não tem que perguntar percentual de completo da atividade. Ou seja,
procurar vamos dar um exemplo prático aqui, um gerente de projetos que está gerenciando um projeto de desenvolvimento de um software. Lá você tem programador, analista de sistemas, e aí você vai lá para o programador e pergunta: ô Anderson, qual o percentual de completo aí da sua atividade? Aí o Anderson fala: olha, Carlos, não acabei aqui ainda não, mas eu acho que está em 75%, ou então 95%. Olha, a coisa mais comum é a atividade levar uma semana para chegar em 95% e levar mais uma semana para fazer os 5% que estão faltando. Por quê? Porque aquilo é um número subjetivo, não tem base científica, não tem base metodológica naquilo. É um erro muito grande. Por quê? Porque uma coisa é uma única atividade dentro de um projeto, mas lembre de uma premissa que eu já ensinei vocês. Se você não lembrar dessa premissa, não fale que estudou com o professor Carlos Jacobino. Fala que fez outro curso aí no mercado, com qualquer outro, mas comigo não. Pelo amor de Deus. Você está num mega projeto, num projeto grande. Esse projeto tem centenas de milhares de atividades. Você imagina se você somar e multiplicar, que é multiplicação de fração, quando nós estamos falando de percentual, né, das atividades. Uma está 98%, a outra 73%, a outra 54%, a outra 45%. E todos esses números são números que foram dados de forma subjetiva pelo feeling de quem estava realizando a atividade. O que vocês acham que vai acontecer com a assertividade da evolução desse projeto? Olha, infelizmente vocês vão ter um número que não serve de nada. Então, quando você for levar um relatório de progresso do projeto para o seu patrocinador, aquele relatório ele pode rasgar, porque a informação que tem lá não vai adiantar. O PMI não trabalha com subjetividade, ele trabalha com objetividade. A gente trabalha com o método do valor agregado, olhando para o físico, que de fato foi realizado, e aí sim o físico refletindo no percentual de completo das atividades. Mas o percentual, o resultado que a ferramenta vai gerar para você é consequência, e não uma informação base que você vai alimentar na ferramenta. É a ferramenta quem tem que gerar o número para você, e não você ir lá e alimentar um percentual subjetivo de cada atividade. Não cabe aqui agora a gente entrar nos detalhes de como calcular o valor agregado e como descobrir, por exemplo, qual o método correto, 0-100, 50-50, para o preenchimento do cronograma. Nós vamos falar sobre isso no gerenciamento do escopo e no gerenciamento do tempo, tá? Mas é importantíssimo você saber que você perguntar para a sua equipe percentual de completo de uma atividade para fazer um relatório de desempenho do projeto está totalmente equivocado, totalmente errado. A resposta que você vai ter é um número que não lhe serve para nada. Então era melhor não ter perguntado, correto? Vamos voltar aqui então para o nosso material e dar continuidade às nossas dicas. Pensar que um Gantt, ou seja, a gente já falou, está entre parênteses, né, ou poderia estar entre aspas, pensar que um Gantt é um planejamento do projeto. Isso está totalmente errado. É um plano de gerenciamento de projetos. Um Gantt, que é aquela consequência do encadeamento dos pacotes de trabalho que a ferramenta plota para você, aquilo é simples e unicamente para você observar a sobreposição e o paralelismo de atividades, e mais para nada, porque um plano de projeto é muito mais do que um gráfico de barras, um gráfico de Gantt, do que um cronograma. Isso é um erro comum e básico, né? A gente sabe que um plano de projetos, ele é o conjunto de todos os planos auxiliares do gerenciamento de projetos. Então, ele engloba o plano de gerenciamento do escopo, o plano de gerenciamento das partes interessadas, da qualidade, da comunicação, dos riscos, do tempo, das aquisições, né? Então todo o conjunto desses planos auxiliares sendo construídos e retroalimentados, né, e atualizados de forma dinâmica é que constituem um planejamento do projeto, um plano de gerenciamento do projeto, e não simplesmente um gráfico de barras. Então isso é um erro comum, é um erro geralmente de quem está começando aí no mundo do gerenciamento de projetos, no mundo da interação com as melhores práticas aí preconizadas no PMBOK pelo Project Management Institute PMI, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso material, Não identificar e envolver as partes interessadas. Olha, existe um conceito que no gerenciamento de projetos é muito comum, né? É um termo muito comum que você vai achar ainda hoje na bibliografia em inglês, que é stakeholder, né? Que para aqui o português, como nós não tínhamos uma palavra exata, foi traduzido como parte interessada.
né? Tem alguns termos que nós não temos uma tradução exata, né? Como a própria Work Breakdown Structure, né? Que seria uma estrutura de decomposição do trabalho. Aqui a gente traduziu como estrutura analítica do projeto, é a nossa EAP. Né? O termo stakeholder também não tem uma tradução exata, foi traduzido como parte interessada. E o que é parte interessada? Parte interessada é qualquer indivíduo ou organização envolvida ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, e impactada positiva ou negativamente pelo projeto. Olha o tamanho do conceito. Ou seja, todo mundo, seja uma pessoa, uma instituição, um órgão, a sociedade, a empresa, o patrão, que de alguma forma, um membro da equipe, um fornecedor, que de alguma forma ele tem uma interação positiva ou negativa com aquele projeto, ele, direta ou indireta, ele é uma parte interessada e deve ser gerenciado. Então, o não envolvimento das partes interessadas faz com que você perca algo muito importante, que é uma boa coleta de requisitos, né? Ou seja, para que você possa fazer uma boa elicitação dos requisitos do projeto, ou seja, fazer um bom levantamento e documentação dos requisitos. Então, se você não tem um requisito claro, você vai ter um escopo menos claro ainda, que vai desembocar num planejamento mal feito, num cronograma mal feito, num orçamento irreal, né? num orçamento que não condiz com a realidade e, no final das contas, com um projeto mal sucedido e que vai frustrar uma série de pessoas, principalmente o patrocinador do projeto, que vai abaixar talvez o moral da equipe e, quem sabe, pode até ter impactos piores, como levar à falência a empresa que está realizando aquele projeto. Né? Veja o que aconteceu com a Kodak. Né? Eu vou ter um momento específico para poder contar a historinha para vocês, mas a Kodak é uma empresa que abriu mão de um projeto bem sucedido na área de tecnologia digital de imagem e praticamente faliu. Já foi a maior empresa de imagem do mundo. Né? Hoje está tendo que correr atrás, tinha uma marca muito forte, foi reinventada. Bom, não tentar obter requisitos e escopo completo no início. Isso é um outro erro comum. Você não tentar completar o escopo. Né? Os métodos ágeis, eles têm, digamos assim, uma licença poética, né? Os métodos ágeis, em especial no desenvolvimento de software, o Scrum, né? O PMI agora também tem o seu Agile, né? A sua biblioteca Agile aí, de gestão de projeto ágil, e aí eles têm algumas coisas como a gente vai descobrindo o escopo progressivamente, vai melhorando. Olha, muito cuidado. Muito cuidado, porque uma coisa é você fazer uma decomposição dos pacotes de trabalho que ainda vem, das fases posteriores do projeto que ainda vem, num nível mais detalhado, quando você se aproxima e avança um pouco no projeto. Tudo bem, isso é um planejamento em ondas sucessivas, mas não é disso que eu estou falando. O cuidado que nós temos que ter é para não deixarmos de ter uma visão do todo e começar com uma visão de uma parte muito pequena, achando que aquela parte é o projeto. Porque muitas vezes aquela partezinha, a garganta secou aqui, tá, pessoal? Mas como já está no final do vídeo, dá para aguentar mais 2 minutinhos. Aquela partezinha que não é o projeto como um todo, se você não faz um trabalho bem feito de levantamento do requisito e de definição do escopo, você pode se frustrar, porque você vai descobrir problemas grandes lá à frente do projeto. Então, um bom gerente de projetos, em especial um gerente de projetos que merece ser PMP, ele vai tentar, à medida do possível, trazer para o início do projeto a maior compreensão do todo, ou seja, o maior entendimento quanto ao escopo do projeto, o mais rápido possível. Então ele vai fazer e vai ajudar na composição do termo de abertura do projeto. Depois vocês vão aprender que não é ele quem assina, mas o patrocinador, ou o escritório de projetos, quem inclusive o nomeia no termo de abertura do projeto. Vai ajudar a fazer uma boa declaração do escopo, para com essa declaração do escopo, tendo uma visão clara do que precisa ser feito, chegar a uma excelente EAP, documentar muito bem todos os pacotes de trabalho no dicionário da EAP, fechar aquela que se tornará a linha de base do escopo, para posteriormente ter um bom cronograma, uma boa orçamentação, chegar ao gerenciamento dos riscos e depois retroalimentar e revisar tudo, ok? Bom. Um outro erro comum, esse slide é o último para a gente fechar, é solicitar uma redução nas estimativas. Ora, você chama um especialista
você é um gerente de projetos. E a gente parte do pressuposto que você não precisa ser especialista no assunto do projeto para gerenciar o projeto. Ou seja, você pode ser um PMP formado em engenharia e estar muito bem gerenciando um projeto de desenvolvimento de software. Né? Mas você chega para o programador e fala, programador, essa atividade com X pontos de função aqui, X ponto de função é uma unidade de medida para saber o tamanho de um sistema ou de uma parte do sistema. E aí o programador fala, isso vai levar 20 horas para fazer. Você fala, não, faz o seguinte, eu vou anotar aqui 18, vou reduzir 10%. Isso é um erro. Por quê? Porque não é dessa forma, você não tem nem que reduzir nem que aumentar. Você tem que ter uma estimativa precisa para as atividades, utilizando a opinião especializada para chegar o mais próximo possível da realidade. Então, solicitar redução de prazo é um erro, é um equívoco. Né? Ou então fazer o contrário, colocar aqueles buffers, né? aquela gordurinha a mais para depois, digamos assim, para mascarar a incompetência, isso que é verdade. Né? Fazer um planejamento mal feito e aí tem aquela gordurinha para queimar. Não utilizar os documentos, né? E não atualizar os documentos e não colher assinaturas. Né? Isso são outros erros básicos, erros comuns. Né? Assim, todos os documentos do projeto devem ser atualizados, em especial o plano de projeto. É por isso que no vídeo anterior nós falamos sobre o gerenciamento do risco, que você precisa retroalimentar. Na verdade, um plano de projeto é um documento vivo, que precisa estar em constantes atualizações. Por quê? Porque, desculpe o que eu vou falar aqui, se você é parente da mãe de Ná, por exemplo, né? Nada contra a mãe de Ná, mas ninguém aqui tem bola de cristal, não é mãe de Ná e não vai adivinhar o futuro. Então você vai fazer o melhor planejamento possível, mas as coisas mudam, riscos acontecem, problemas que não foram enxergados, eles vão ocorrer, né? Inclusive riscos positivos, às vezes a gente descobre uma forma mais rápida e mais prática de fazer. Então nós precisamos o quê? Atualizar o nosso planejamento sempre e colher as assinaturas. Também é um erro muito comum de quem não tem experiência em gerenciamento de projetos. Faz-se um planejamento, não colhe as assinaturas. Levanta o requisito, não colhe as assinaturas. Faz uma reunião, faz a ata, não colhe as assinaturas. Depois, lá no final, as pessoas vão dizer, não foi isso que a gente combinou. E aí você fica com cara de tacho, né? Mas assim, isso nunca aconteceu na sua vida não, no seu projeto não. É apenas uma mera semelhança, porque eu tenho certeza absoluta que no seu projeto você sempre colhe todas as assinaturas, né? Ou seja, você não tem problema depois com o combinado, né? Então tá. Nesse ponto, vamos fechar esse vídeo e voltamos depois com mais dicas e mais informações no nosso curso preparatório para certificação PMP do professor Carlos Jacobino. Até lá. Grande abraço aí, usufrua aí da nossa plataforma Horus, tá? Faça perguntas, faça os simulados, use o material de apoio aí do nosso curso. Grande abraço.